Muito boa noite, seja muito bem-vindo à informação especial, a informação de segunda-feira, como é habitual, contando a informação nacional e internacional. Depois temos ainda a linha aberta, portanto fica a saber praticamente tudo o que se passou nas últimas horas. Foi e é de facto um prazer estar ou voltar a estar consigo. Este fim de semana a mãe natureza não perdoou aos residentes do Sudeste americano. Chuva, neve, tornados, frio e chuva tornaram a vida difícil a mais de 50 milhões de norte-americanos. Uma grande tempestade de inverno atingiu o leste dos Estados Unidos neste domingo, com neve, gelo e ventos fortes, causando interrupções generalizadas nas viagens e falta de energia no fim de semana de feriados. Os avisos climáticos de inverno estenderam-se por mais de 1.609 quilómetros, do Alabama ao Maine, com os governadores da Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul declarando emergências devido à tempestade. O site Power Outage US, que monitoriza quedas de energia, já que mais de 200 mil residências e empresas na Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia relataram quedas de energia. Na Carolina do Norte, uma queda de neve registada foi vista em algumas áreas, matando 2 pessoas que perderam o controle dos seus veículos em Raleigh no domingo. A tempestade chegou à Nova Inglaterra na noite de domingo com neve, gelo e chuva. De acordo com os dados do FlightAware, cerca de 5 mil voos foram cancelados dentro e fora dos Estados Unidos no sábado à noite, domingo e segunda-feira de manhã, hoje, e 8 mil sofreram atrasos consideráveis. Felizmente que hoje, segunda-feira, celebrou-se o dia Martin Luther King Jr., um feriado federal, tirando muita gente das estradas. E esperamos que você tenha sido um deles, porque a mãe natureza não perdoa, mas do mal ou menos. Foi um dia de feriado, com muito menos gente nas estradas, sobretudo aqui na área de New Jersey, nossa região, Newark, Elizabeth, Union, Kern e Harrison. Muito pouco sentiram os efeitos do mau tempo, mas para um pouco mais a norte do estado de Nova Iorque e a partir daí também para todo o sul, a tempestade chegou de facto à Geórgia, portanto, como já dissemos, com um perímetro enorme e um tamanho idêntico, praticamente na ordem dos 2.000 quilómetros. Portanto, uma grande tempestade, mas felizmente sem grandes consequências aqui para a nossa área. Vamos agora falar-lhe do executivo do condado, que você conhece no condado de Essex, que é o Joseph DiVincenzo, que decidiram aumentar as taxas prediais no condado no orçamento para 2022. Joseph DiVincenzo apresenta um orçamento de 839 milhões, portanto isto é muito importante, e com 0% de aumento de taxas prediais, que deixa de facto muitos dos nossos telespectadores satisfeitos. Diz DiVincenzo que as pessoas já sofreram o suficiente para verem os seus impostos aumentar. O executivo do condado de Essex, Joseph DiVincenzo, apresentou um orçamento equilibrado para 2022 de 839 milhões, que não inclui aumento de impostos no condado e aborda os desafios causados pela pandemia. Esta é a primeira vez desde que assumiu o cargo que o Executivo apresenta um orçamento sem aumento de impostos, limitando-se apenas a um ligeiro aumento de 0,37% nos últimos 3 anos. Apresentar um orçamento para 2022 com um aumento de impostos de 0%, preservando os serviços, é um reconhecimento das dificuldades financeiras enfrentadas pelos nossos residentes durante estes tempos difíceis, disse DiVincenzo. Desenvolver o nosso orçamento anual é um assunto sério e define o plano financeiro que o condado seguirá no próximo ano. Apresentá-lo até 15 de janeiro permitiu-nos identificar os desafios complexos enfrentados pelo governo e resolvê-los com antecedência. Também dá aos nossos parceiros municipais e constituintes uma visão clara do que esperar do condado. DiVincenzo disse que o seu governo monitoriza os orçamentos ao longo do ano e começou a preparar o orçamento de 2022 em junho. Começar cedo permitiu que diretores de departamentos e divisões identificassem e abordassem todos os problemas, investigassem maneiras de reduzir despesas e gerar novas receitas e terem planos em vigor dentro de um prazo legal, o que veio a acontecer. Portanto, boas notícias para quem reside no condado de Essex, aqui em New Jersey. Esperamos que o mesmo aconteça para quem reside noutros condados, noutros estados. Obviamente que teríamos sempre muito gosto e temos
em saber que pelo menos os impostos prediais não aumentam. Em relação a uma notícia que praticamente todos sabem e todos conhecem, aconteceu há dia e meio, todos os reféns da sinagoga do Texas estão a salvo. Como sabem, um indivíduo armado fez 4 reféns, libertou mais tarde um rabino, mas acabou por ser atingido pelas autoridades. Vários jornais noticiaram que o suspeito, identificado como Malik Faisal Akram, dizia ser irmão da neurocientista paquistanesa Aifida Sakiri, que foi condenada por tentar matar oficiais do exército norte-americano no Afeganistão. Foi um ato de terror, disse Biden, e já lá vamos. Entretanto, a polícia britânica deteve 2 presumíveis cúmplices de Malik em Manchester. Todos os reféns da sinagoga da congregação Beth Israel, nos Estados Unidos, estão a salvo, segundo o governador do Texas, Greg Abbott, e o sequestrador foi morto, informou a polícia local. Ontem, o suspeito deste sequestro, que Joe Biden considerou um ato de terror, foi identificado como sendo o cidadão britânico Malik Faisal Akram, de 44 anos. Segundo as autoridades norte-americanas, 2 pessoas foram ainda detidas em Manchester, em Inglaterra, por alegado envolvimento no sequestro. O casal foi detido e permanece sob custódia para interrogatório. Um primeiro refém tinha sido libertado ainda no sábado, de boa saúde, após ter sido detido durante mais de 6 horas, enquanto o FBI continuava a negociar com o suspeito no crime. Malik Faisal Akram fez pelo menos 4 reféns, entre eles o rabi da congregação, no sábado, numa sinagoga localizada na cidade de Fort Worth, no Texas. A polícia foi chamada ao local pelas 11 horas da manhã e as pessoas foram retiradas das áreas envolventes da congregação. O encontro na sinagoga estava a ser transmitido via Facebook quando o incidente ocorreu. A Associated Press escreve que o homem em questão exigiu a libertação de uma neurocientista paquistanesa, Afia Siddiqui, que foi condenada por tentar matar oficiais do exército norte-americano no Afeganistão. Vários mídias noticiaram que o suspeito afirmava ser irmão da neurocientista. O sequestrador exigiu a libertação da mesma, que cumpre uma pena de 86 anos no Texas. O evento levou a uma maior proteção policial em várias sinagogas e instituições judaicas nas principais cidades dos Estados Unidos, tais como Dallas, Nova York e Los Angeles, para detectar qualquer possível ameaça antissemita decorrente do que aconteceu em Collegeville. Entretanto, Joe Biden já reagiu à situação dos reféns na sinagoga do Texas. O presidente culpou o antissemitismo e disse contra todos os atos de terrorismo praticados à luz da liberdade política ou religiosa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou a tomada de reféns numa sinagoga no Texas como ato terrorista. O FBI identificou, entretanto, o perpetrador do crime, morto pela polícia, como um homem de 44 anos, de nacionalidade britânica, de nome Malik Faisal Akram. Biden condenou o antissemitismo por trás do ato. Este foi um ato terrorista relacionado com alguém que foi preso há 15 anos e cumpriu 10 anos de cadeia, mas foi mais do que isso. O FBI fez um excelente trabalho. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, mostrou solidariedade para com os Estados Unidos e com a comunidade judaica, condenou a tomada de reféns como ato terrorista e antissemita. O homem teria como motivação exigir a libertação de uma mulher paquistanesa condenada por terrorismo e detida em Fort Worth, perto da cidade onde decorreu este incidente. 2 adolescentes foram detidos pela polícia britânica em relação com este caso. Uma situação que todos nós condenamos. A erupção do Oceano Pacífico, seguida de tsunami, está a agravar a situação no arquipélago de Tonga. Há muitos danos e a água potável começa a faltar. Esta segunda-feira, a Austrália e a Nova Zelândia já conseguiram enviar aviões para a região com o objetivo de aferir as consequências da erupção do vulcão Unga Tonga Unga, localizado a escassos 65 km de Nuku'alofa, a capital do Tonga, situada na ilha de Tongaptupo.
Um vulcão subaquático entrou em erupção junto ao arquipélago de Tonga, no Pacífico, criando ondas gigantes que chegaram à costa das ilhas e obrigaram os habitantes a fugir para as zonas mais altas. Não há vítimas, nem feridos, nem danos materiais a lamentar. As autoridades meteorológicas deste pequeno país emitiram um alerta de tsunami e dizem que há ondas de 8 metros a atingir a costa. As imagens de satélite mostram um efeito espetacular, mas certamente assustador para os habitantes do arquipélago. E as consequências desta erupção vulcânica também prejudicou em parte a situação em vários locais do mundo. Por exemplo, em Portugal, onde o nível das águas em Peniche, por exemplo, aumentaram cerca de 36 centímetros, o mesmo acontecendo nos Açores com 34 ou 35 centímetros de altura. Portanto, isto é efeito de um eventual tsunami que pudesse ter feito aumentar, portanto, o nível das águas do mar. Mas não foi só lá, iremos ter relatos e informações sobre este assunto, talvez nos próximos dias, quando forem restabelecidas as comunicações que, entretanto, falharam, porque um dos cabos submarinos também falhou e, neste momento, as comunicações são muito complicadas em Tonga. Em Portugal, a semana arranca com mais 21.917 casos e 31 mortes devido à Covid-19. O boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde indica ainda que os internamentos e a taxa de incidência continuam a subir. Portugal diagnosticou nas últimas 24 horas mais 21.917 casos de Covid-19 e registrou 31 mortes associadas à doença. O boletim desta segunda-feira dá ainda conta de um aumento acentuado no número de internamentos. Há mais 125 infectados nas enfermarias, o que eleva o total para 1.938. Já nos cuidados intensivos estão 174 doentes, mais 6 do que ontem. Por regiões, o Norte soma 8.937 novas infecções e 6 mortes. Lisboa e Val do Tejo registrou 7.938 novos casos e 17 óbitos. Na região Centro, há 2.078 infecções e 3 mortes. No Alentejo, há 532 novos casos e 1 morte. E no Algarve, há mais 796 infecções e 3 óbitos. Nos arquipélagos, os Açores somam 404 novos casos e a Madeira contabiliza 1.232 infectados e uma vítima mortal. A taxa de incidência voltou a aumentar e é de 3.840 casos por 100.000 habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade, ou RT, desceu consideravelmente e é de 1.13 tanto no continente como a nível nacional. Entretanto, últimas informações colhidas esta tarde de vários virologistas e epidemiologistas em Portugal dizem que provavelmente Portugal irá atingir o pico desta nova vaga de coronavírus entre quinta-feira e segunda-feira da próxima semana, podendo registar-se na média cerca de 45 mil casos e o máximo de óbitos na ordem dos 40 óbitos diários. No entanto, espera-se que para o final do mês a situação comece a descer e que nessa curva descendente Portugal comece a ser poupado mais esta vaga de Covid-19 que graça por todo o mundo. 4 homens e 3 mulheres entre os 26 e os 36 anos foram detidos no aeroporto Humberto Delgado com certificados falsos de Covid-19. Podem vir a ser acusados de crime de falsificação de documentos, propaganda da doença, branqueamento de capitais e falsidade informática. A Polícia Judiciária adianta que os 7 suspeitos já se encontravam nas portas de embarque do aeroporto e foram detidos quando se preparavam para apanhar um voo para outro país europeu, a Áustria. Estavam na posse de comprovativos de resultados negativos à Covid-19 falsos. Os detidos podem agora vir a ser acusados de crimes de falsificação de documentos, propagação de doença, branqueamento de capitais e falsidade informática. Também o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga decidiu suspender as visitas a doentes internados nos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, devido à pandemia de Covid-19, segundo foi hoje anunciado. As visitas a doentes internados nos hospitais do Centro Hospitalar do Baixo Voga, Aveiro, Águeda e Estarreja estão suspensas até nova ordem. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar decidiu suspender as visitas a doentes internados nos 3 hospitais devido à pandemia de Covid-19.
foi hoje anunciado. De acordo com uma deliberação da administração do hospital, foram suspensas até indicação em contrário as visitas de familiares aos doentes internados, à exceção do serviço de obstetricia. Segundo refere a informação hospitalar, trata-se de uma medida preventiva para a redução de potenciais cadeias de transmissão e de caráter excepcional e temporário. Aquele órgão adianta que a medida será reavaliada conforme a evolução da pandemia e não abrange o serviço de obstetricia, podendo entrar o pai com o cumprimento das medidas definidas pela Direção-Geral de Saúde. Em abril de 2021, o Centro Hospitalar do Baixo Boga havia voltado a permitir a entrada de um acompanhante durante 30 minutos em horários estipulados pelo serviço para evitar o cruzamento de acompanhantes nas enfermarias. No início de outubro, e na sequência de uma resolução do Conselho de Ministros, veio a ser permitida a entrada de mais um visitante por doente durante meia hora. No entanto, as visitas só poderiam ser feitas por pessoas com certificado de vacinação ou recuperação ou certificado de testagem em RNA, além de cumprir regras como a higienização das mãos e a utilização de máscara cirúrgica. A situação também é complicada, sobretudo no centro hospitalar Viseu Tondela, que só hoje recebeu 63 doentes que estão hospitalizados devido a problemas com o coronavírus e 4 estão nos cuidados intensivos. Portanto, continua a subir também neste centro de Viseu Tondela, centro de saúde, o número de infectados com Covid, a maioria com a variante Omicron. A pandemia de Covid-19 acabou por tornar os homens mais ricos do mundo ainda mais ricos. Em paralelo, o alerta à organização Oxfam também levou a que mais pessoas vivessem na pobreza. Aplica-se aqui o velho ditado: muitos ficam bem com o mal dos outros. Segundo a organização humanitária britânica Oxfam, a redução de rendimentos para os mais pobres do mundo contribuiu para a morte de 21 mil pessoas por dia. Ao mesmo tempo, os 10 homens mais ricos do mundo viram as suas fortunas mais do que duplicar desde março de 2020, quando foi declarada a pandemia da Covid-19. A Oxfam é uma confederação que estuda e tenta solucionar problemas como a pobreza, a desigualdade e a injustiça. A Oxfam recorreu aos números da revista Forbes de modo a identificar o nome dos 10 homens mais ricos do mundo. São eles Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, entre outros. Ao todo, a riqueza destes 10 homens aumentou de 700 mil milhões de dólares para 1.500 mil milhões de dólares. Contudo, há uma variação significativa entre eles, com a fortuna de Elon Musk a crescer mais de 1000%, enquanto que a de Bill Gates aumentou apenas 30%. Segundo o relatório, a falta de acesso aos cuidados de saúde, a fome, a violência de género e os fenómenos climáticos contribuíram para uma morte a cada 4 segundos. Além disso, mais de 160 milhões de pessoas vivem com menos de 5,50 dólares, o que equivale a 4,81 € por dia. A Oxfam alerta ainda que a igualdade de género foi posta em causa, com menos de 13 milhões de mulheres a trabalhar agora do que em 2019 e mais de 20 milhões de raparigas em risco de nunca mais regressarem à escola. Como se costuma dizer, há muito dinheiro no mundo, está a mal distribuir. Esta é a pura das verdades. Foi aprovado em votação final no Parlamento francês o controverso projeto de lei que introduz a obrigatoriedade de um passe de vacinação para aceder a atividades de lazer, restaurantes e bares, feiras ou transportes públicos interregionais. Foi aprovado em votação final pelo Parlamento francês o controverso projeto de lei que introduz a obrigatoriedade de passe de vacinação para aceder a atividades de lazer, restaurantes e bares, feiras ou transportes públicos interregionais. Uma votação à qual faltou uma boa parte dos deputados. O governo espera implementar a medida ainda este mês. Na Grécia, e a partir desta segunda-feira, as pessoas com mais de 60 anos que não tiverem pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 pagarão multas mensais enquanto não o fizerem. No país, mais de metade das pessoas com idade superior a 60 anos não está vacinada. No dia 11 de janeiro telefonei para marcar a vacina, mas só tenho vaga no dia 31 de janeiro. Por que é que não marcaram para dia 11, 12 ou 13 de janeiro? A culpa não é minha, mas eles disseram que eu devia pagar uma multa. Porquê?
A Áustria é o primeiro país europeu a tornar a vacinação obrigatória para todos os adultos a partir de fevereiro. Quem não o fizer enfrentará uma multa pesada. Haverá uma fase introdutória para dar às pessoas a oportunidade de serem vacinadas, de serem convencidas. Em Amsterdão foram milhares as pessoas que se manifestaram pacificamente, um protesto contra as restrições impostas pelo governo. Também na Grécia acontece que já há uma ordem de vacinação geral para pessoas com mais de 60 anos. A multa, para quem não se vacinar a partir do princípio do próximo mês, é de 100 euros por pessoa que, como já disse, não se vacina. No Brasil, entretanto, já começou a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos. O país irmão já está na posse de 1,2 milhões de doses do imunizante da Pfizer. O nosso colega Amadeu Maia tem os pormenores. Olá, Luiz. Finalmente começou na última sexta-feira, dia 14, a vacinação de crianças aqui no Brasil. Mesmo contra a vontade do presidente Jair Bolsonaro, que fez de tudo para boicotar a imunização de crianças no país. O imunizante da Pfizer recebeu a autorização da Agência Nacional de Vigilância de Saúde, a Anvisa, no dia 16 de dezembro de 2021, para ser aplicado em crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil. Até o momento, a vacina da farmacêutica norte-americana é a única liberada pelas autoridades sanitárias para ser aplicada nesta faixa etária de crianças. A primeira vacina contra o Covid-19 em uma criança brasileira foi aplicada na sexta-feira, dia 14, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Davi, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada no país. O garoto indígena é natural do estado do Mato Grosso, mas vai a São Paulo com frequência para realizar tratamento de saúde. Já no Rio de Janeiro, Luiz, na manhã desta segunda-feira, dia 17, Marion, de 11 anos, atleta e campeã de jiu-jitsu, foi a primeira menina a tomar a dose infantil do imunizante da Pfizer na capital fluminense. Ela é moradora do Morro da Providência, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Ceará, o primeiro lote dos imunizantes para esse público chegou no estado também na última sexta-feira, dia 14, e nesse primeiro momento foram recebidas cerca de 50 mil doses. O coração da gente fica mais aliviado, porque o filho da gente é uma parte da gente, então quando você vê que ele está ficando imunizado, a gente fica mais aliviado. Deve-se manter a distância, usar a máscara, usar o álcool e sempre manter a higiene. Quanto mais o país se conscientizar, melhor será de abolir essa epidemia. Ao todo, é esperado aqui no Ceará que seja entregue mais de 900 mil doses para imunizar 900 mil crianças. Cerca de 250 mil já foram, inclusive, cadastradas, Luiz. Outra coisa, Luiz, só para deixar claro para as pessoas, o processo de vacinação para crianças é seguro e eficaz. A vacinação segue sendo o meio mais eficiente para proteger a população contra o coronavírus. Assim como com as vacinas para pessoas com 12 anos ou mais, o imunizante pediátrico também passou diversos estudos e testes até que fosse confirmada a sua segurança para aplicação na população. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atestou sua qualidade e liberou para o uso. E essa vacina específica para crianças, inclusive, ela já é aplicada em vários países do mundo e tem a sua comprovação e eficácia e segurança garantidas. Amadeu Maia, do Ceará, para o Jornal Especial Informação. O Amadeu Maia no Ceará, e siga o conselho dele, porque afinal de contas a vacina é de facto muito importante para que todos estejamos bem, agora e no futuro. Vou-te falar do presidente dos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump, que juntou os seus apoiantes
numa quinta do Arizona para o primeiro comício desde outubro. Donald Trump já tinha afirmado que era candidato em 2024 e conta espingardas um pouco por todo o país. Donald Trump ainda não aceitou a derrota nas eleições de 2020, mas já põe os olhos no futuro. O antigo presidente dos Estados Unidos juntou os seus apoiantes numa quinta do Arizona para o primeiro comício desde outubro. Numa altura em que crescem as críticas a Joe Biden, Trump prometeu um regresso em grande dos republicanos. Este é o ano em que vamos recuperar a Câmara dos Representantes, em que vamos recuperar o Senado, em que vamos recuperar a América. E em 2024 vamos recuperar a Casa Branca. Donald Trump fez as delícias dos apoiantes, alguns dos quais fizeram milhares de quilómetros para estar presentes. Voltou a classificar as eleições de 2020 de fraudulentas e culpou Joe Biden por todos os problemas que afetam atualmente os Estados Unidos, acusando-o de humilhar o país. Portanto, Donald Trump, já em pré-campanha, o que é certo é que hoje ele mesmo, já a considerar que DeSantis será um dos seus mais diretos adversários, considerou DeSantis como personalidade dupla e de ingratidão. Portanto, começou a guerra entre Donald Trump e o governador da Flórida, DeSantis. Mais de 3 mil pessoas marcharam contra o aborto no estado do Texas após a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que manteve o projeto de lei que proíbe o aborto após cerca de 6 semanas de gravidez, mas permite que tribunais inferiores prossigam com ações judiciais em casos muito específicos. Cerca de 3 mil pessoas marcharam este sábado contra a lei do aborto em Dallas, no Texas, num protesto chamado Right to Life. O evento foi patrocinado pela comunidade católica pró-vida, a organização Texans for Life, a Diocese Católica de Dallas e a Diocese de Fort Worth. A marcha de sábado acontece após a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que manteve o projeto de lei número 8 do Senado. Esta lei no Texas proíbe o aborto após cerca de 6 semanas de gravidez, mas permite que tribunais inferiores prossigam com ações judiciais em casos específicos. A controversa lei torna o aborto ilegal após a detecção de atividade cardíaca num embrião, ou seja, ao fim de cerca de 6 semanas, antes mesmo de algumas mulheres saberem se estão grávidas, não permitindo exceções para casos de violação ou de incesto. O Tribunal ouviu a 7 de janeiro argumentos de uma consulta às autoridades de licenciamento médico que puderam dizer a sua opinião sobre o tema. Espera-se uma decisão definitiva em junho. Desde que o projeto de lei no Senado foi promulgado, no dia 1 de setembro, o aborto efetivamente parou no Texas. Depois disto, algumas mulheres tiveram que recorrer ao estrangeiro para o poderem fazer. No próximo fim de semana, estão previstas mais marchas anti-aborto que vão acontecer em Austin, Washington e outras cidades do país. Depois da maratona de debates televisivos, chega a vez de os políticos em Portugal andarem entre a população. A campanha eleitoral rumo às legislativas começou oficialmente este domingo. De norte a sul do país, os partidos saíram à rua, distribuem agora os saquinhos de plástico e as esferográficas em ações condicionadas pela pandemia. Depois da maratona de debates televisivos, chega a vez de os políticos portugueses andarem entre a população. A campanha eleitoral rumo às legislativas começa oficialmente este domingo. De norte a sul do país, os partidos saíram à rua em ações condicionadas pela pandemia. Mas, partidos à parte, o adversário número 1 é a abstenção. E em ano de Covid-19, o cenário promete agravar-se. António Costa apela ao voto e relembra a possibilidade de antecipar a ida às urnas. É por isso fundamental que todos votemos, antecipadamente no dia 23 ou normalmente no dia 30. Mas todos temos de votar. O voto é um ato coletivo e é um dos momentos mais bonitos da democracia. Uma opção já assumida pelo próprio Primeiro-Ministro, que este ano vai trocar a cidade de Lisboa pelo Porto e votar em mobilidade no próximo domingo. Os eleitores em território nacional que queiram fazer o mesmo têm até dia 20 para se inscreverem no portal do Ministério da Administração Interna. O voto antecipado está preparado para 1.200.000 eleitores. Até ao fim da manhã de domingo,
o país contava com 19 mil inscritos. Entretanto, presumo que cerca de 400 mil pessoas possam estar em isolamento em Portugal, portanto que não possam votar presencialmente. Poderiam ou podem fazê-lo de uma outra forma, que é habitual, portanto o voto à distância tem também uma data prevista. No entanto, presume-se que o nível de abstenção possa ser o mais elevado de sempre. Entretanto, e por causa disso, os políticos estão a insistir todos os dias no seu próprio partido e na sua própria candidatura. Por exemplo, Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, fez um vídeo de apelo ao voto no dia 30 de janeiro. Em Angola, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Suíça, na Alemanha ou em França, encontrei portuguesas e portugueses extraordinários. As suas histórias, marcadas pela coragem e resiliência, compõem a história coletiva das comunidades portuguesas. Entre aqueles que tive o privilégio de conhecer nestas viagens, recordo em particular uma compatriota em Palm Coast, nos Estados Unidos, onde celebramos o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Indiferente à grande distância, que não faria supor tal evocação, dizia que quando olhava aquele mar, se lembrava que do outro lado estava Portugal. Esta evocação é bem a imagem da contínua ligação a Portugal dos portugueses no estrangeiro que tanto valorizamos e queremos preservar. As associações mais antigas e mais recentes são um importante espaço dessa ligação às raízes. Neste campo, destaco o trabalho que tem sido desenvolvido pelos jovens associados e dirigentes das associações de graduados da diáspora. São profissionais e investigadores portugueses em mobilidade integrados nas sociedades de acolhimento e, em particular, nos mercados e instituições em que se inserem. Criam redes entre cidadãos portugueses no estrangeiro e, desse modo, fortalecem a relação entre si e a ligação a Portugal. Eles são também uma inegável prova da heterogeneidade que compõe e enriquece a diáspora portuguesa. O país aproxima-se agora de um momento fundamental para a democracia. Em janeiro, os portugueses votam na eleição para a Assembleia da República. É muito importante que os eleitores no estrangeiro, que representam uma parte tão significativa de Portugal, exerçam o seu direito de voto, assim mostrando que estão presentes e fazendo notar as suas opções e visão para Portugal. Se é verdade que o recenseamento automático representa um passo muito importante, alargando o universo de eleitores a cerca de 1.500.000, é também certo que há um longo caminho contra a abstenção que é preciso percorrer e que devemos percorrer nas próximas eleições. Contamos neste processo e nos múltiplos aspectos que envolvem a vida dos nossos concidadãos no estrangeiro, com os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de toda a rede diplomática e consular, aos quais agradeço o sentido de serviço público com que ao longo de todo o ano desempenham as suas funções. Berta Nunes a apelar ao voto e, curiosamente, ela diz que há 1.500.000 pessoas que podem votar, mas, infelizmente, só podemos eleger 2 deputados, o que é manifestamente injusto. Injusto também, mas a vida é assim. Morreu Armando Gama. O ex-marido de Valentina Félix sucumbiu esta madrugada a um cancro. Tinha 65 anos de idade. Armando Gama morreu aos 67 anos, vítima de doença prolongada. O cantor Armando Gama morreu na noite passada no IPO, vítima de doença prolongada, informou fonte da família. O artista celebrizou-se com o tema Esta Balada que Te Dou, com o qual participou e venceu o Festival da Canção, em 1983. Nas redes sociais, sucedem-se as reações à morte do cantor, entre elas a da ex-mulher Valentina Torres, que foi casada com Armando Gama durante mais de 20 anos e com quem teve 2 filhos. Hermano José também usou as redes sociais para prestar uma última homenagem ao cantor. O querido Armando Gama mudou-se esta noite para palcos mais celestiais. Fica a memória de um impecável colega e de um querido amigo. Sem dúvida que é de facto uma perda inestimável. Aliás, ex-esposa de Armando Gama era Valentina Torres e não Valentina Félix, e foram 67 anos de idade. Bem, chegou a altura de irmos para o desporto. Novak Djokovic chegou ao Dubai depois da peripécia que foram
os 11 dias passados na Austrália, quase sempre retido no hotel pelas autoridades, por não estar vacinado contra a Covid-19, e seguiu depois num voo com destino ao seu país natal. Novak Djokovic embarcou com destino à Sérvia depois da peripécia que foram os 11 dias passados na Austrália, quase sempre retido num hotel pelas autoridades por não estar vacinado contra a Covid-19. O tenista sérvio número 1 mundial da modalidade mostrou-se extremamente desiludido com a justiça australiana, que domingo confirmou a revogação do visto e disse que precisava de recuperar antes de fazer mais comentários. Na Sérvia, Djokovic é visto como um herói. Uma das principais torres de Belgrado foi iluminada com uma mensagem de apoio a Nole, como é conhecido. Djokovic tinha entrado com um visto passado pelas autoridades depois da organização do Open da Austrália o ter autorizado a inscrever-se, apesar de não cumprir o requisito da vacina contra a Covid. O Open começou esta segunda-feira e decorre sem a presença do campeão em título, que perseguia aqui uma 21ª vitória em torneios do Grand Slam. Pois, o Nole, como é conhecido, não se vacinou e, de facto, por isso é que não teve a oportunidade de poder entrar neste torneio na Austrália. Mas o governo francês também já provou e avançou esta segunda-feira que o sérvio Novak Djokovic, que foi expulso da Austrália, não poder participar no torneio Roland Garros, na sequência da aprovação do projeto de lei que vai impor um certificado de vacinação. Último encontro da jornada 18, realizado esta tarde em Portimão. O Portimonense empatou com o Vitória de Guimarães a uma bola. Portanto, foi o último encontro desta jornada 18. O Benfica empatou também a um golo com o Moreirense na Luz. Sporting e Porto venceram na jornada 18. O Porto é líder, seguido do Sporting a 3 pontos e do Benfica a 9 pontos. Também o Lille, campeão francês em título, mas antes disso eu queria convidá-lo a saber um pouco mais sobre esta jornada no programa já a seguir, às 8h15, com Ricky Durães e também com os seus 3 convidados, hoje virtualmente, mas estará aqui o programa Canto Direto, que a SPT transmite todas as segundas-feiras com o meu colega Ricky Durães e com 3 comentadores residentes. Eu ia-lhe falar do Lille, campeão francês em título, que foi este domingo ao estádio Orange Velodrome arrancar um empate a uma bola diante do Marseille, numa partida na qual Renato Sanches esteve em plano de destaque pelas melhores e também pelas piores razões. Já no decorrer do tempo de compensação, ao encaminhar-se para o banco, após dar lugar ao compatriota Checa, o jogador formado no Benfica envolveu-se numa troca de galhardetes com os adeptos da casa, tendo mesmo chegado a mostrar-lhes o dedo do meio. O incidente foi captado pelas câmaras e, segundo adianta a imprensa desportiva francesa, o médio de 24 anos corre mesmo sérios riscos de vir a ser castigado pela Ligue 1. E depois deste pequeno compasso de notícias, na medida em que tudo o que é notícia desportiva vem a seguir daqui a alguns minutos, quando forem 8h15, vamos para o câmbio em Portugal e no Brasil. 0,87 para no espaço Schengen em relação ao dólar e ao euro, portanto, 1,14 para a venda. No Brasil, o real 5,51, compra 0,18, venda. Começámos este programa a falar do tempo, mau aqui nesta área, mas noutras regiões da América nem tão mau como isso, ou até bom, e também noutros parâmetros geográficos também, como em Portugal, no Brasil, também com diferenças meteorológicas bem diferentes. No entanto, a Catarina Rebimbas compilou para nós toda a informação relacionada com algumas das cidades onde existem mais portugueses a residir. Catarina. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 34 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 36 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 34 graus, Boston com vento moderado com 14 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 29 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 31 graus, Miami com sol com 69 graus, Palm Coast com sol com 59 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 65 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 52 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira.
Pronto, já sabe como é que o tempo vai ficar. Antes do intervalo eu queria lhe dar uma pequenina notícia que é capaz de ser muito curiosa, sobretudo para as senhoras que gostam destas coisinhas. E então eu vou-lhe dizer que o Enigma, é o que estão a ver neste momento no ecrã, é o maior diamante negro lapidado do mundo. Foi colocado em exibição pública pela primeira vez no Dubai esta segunda-feira, antes de ser leiloado a um preço que se espera alcançar os 5 milhões de dólares. Especula-se que o Enigma terá sido formado pelo impacto de um meteorito há mais de 2,6 mil milhões de anos, segundo a especialista em joias da casa de leilões Sotheby's, chama-se Sophie Stevens. Sendo uma das pedras mais difíceis de lapidar, devido à sua resistência, é composta por inúmeros pequenos diamantes, grafite e carbono. Este diamante de 555,5 kg e de 55 faces, imagine bem, não foi exibido pelo seu proprietário anónimo nos últimos 20 anos. Mas há quem o tenha em casa, talvez na mesa de cabeceira. E agora sim, vamos fazer um pequenino intervalo, vamos regressar já a seguir para a linha aberta. Então, até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português, só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos, único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 13,99. Mundus Vinho Branco 13,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzelo Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey.
Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. E cá estamos uma vez, seja muito bem-vindo ao espaço dedicado à linha aberta e outra informação que temos. Já sabe que pode ligar para o 973-264-1462 e colocar a sua dúvida ou questão que tenha ou algo que nos queira contar ou dizer. Já sabe que às 8h15 o Ricky estará aqui no botão para carregar o espaço do desporto Canto Direto, já sabe, daqui a mais uns minutos, com os convidados residentes da SIC Internacional e da SBT. Portanto, eu queria-lhe também dizer que acabei de receber uma mensagem há momentos muito interessante que me dizia que na Flórida um candidato republicano que perdeu as eleições para o Congresso com uma diferença de cerca de 50%, contestou os resultados e não concede a derrota ao seu oponente, ao seu candidato democrata. Portanto, veja bem a diferença de 50%, é difícil de contabilizar os votos. Vamos então à primeira chamada desta noite em linha aberta. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Estou sim, muito boa noite, Luís. Viva, como é que vai? Tudo bem? Vai sim, devagarinho. Ótimo. Então? Eu só queria fazer uma pequena pergunta. O senhor Ricky Durans, no sábado, esteve a falar sobre as eleições em Portugal. Exatamente. E eu creio que ele mencionou que havia algumas situações em alguns consulados aqui nos Estados Unidos em que é difícil arranjar marcação por falta de pessoal. E ele falou no caso de New Bedford e eu creio, se não estou em erro, em São Francisco. Sim. Mas há um consulado como o de Boston que também tem exatamente a mesma situação, que uma pessoa chama para lá, não é correspondida, uma pessoa manda e-mails para lá, não é correspondida. Eu tive uma situação há uns anos atrás que eu precisei de ir a Portugal de emergência por motivos de saúde familiares. Sim. E que eu precisava de um passaporte e que eu tive que chamar para Washington, D.C., para a embaixada portuguesa, para que me pudessem tentar resolver a situação. Eu espero que o novo governo que venha a entrar, seja ele o que está agora, seja ele o novo, que pelo menos olhem para os 5 milhões de portugueses que estão cá fora. Não olhem só os que estão lá em Portugal. Olha, eu vou-lhe dizer, meu caro amigo, o senhor tem toda a razão do mundo. Eu comungo, subscrevo aquilo que o senhor diz, porque infelizmente todos os partidos do arco da governação que nos têm liderado em Portugal nos últimos 40 e tal anos não nos têm deixado grandes alternativas nem grandes esperanças para a melhoria do sistema consular. Infelizmente, praticamente todos os consulados, com uma exceção ou outra, têm dificuldades no recrutamento pessoal, os salários são baixíssimos dos funcionários, essa é uma das razões, e depois também algum desleixo e alguma falta de respeito pelos imigrantes que contribuem e enviam as suas poupanças para Portugal. Portanto, eu acho que o meu amigo tem toda a razão, porque não é só São Francisco, não é só Nova Iorque, é também Califórnia, é também Boston. Eu estou perfeitamente apto para comungar daquilo que o senhor diz, porque tenho conhecimento de pessoas que vivem na área de Boston, sobretudo em Brockton e em Revere, sobretudo nestas duas cidades. Medford também em Medford também, que têm imensas dificuldades em conseguir contactar com os consulados. Isto é aquilo que eu digo, temos tudo na mão no próximo dia 30. Portanto, a ideia é votar bem, porque de facto não tem sentido que haja
tanta falta de respeito pelos imigrantes portugueses, não só neste aspecto, com outros aspectos que dizem respeito ao português. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é o que, se calhar, nós não deveríamos dar tanta razão, mas eu tenho acompanhado um bocado o que se passa em termos das eleições, nos debates. Sim. E por muito que eu não queira dar o braço de torcer, o senhor André Ventura tem razão naquilo que diz. Meu caro amigo, muito obrigado. Razão, Diga. É livre de dizer o que quiser. Ele tem razão naquilo que diz, porque a questão é a seguinte: toda a gente o critica, toda a gente diz que ele é isto, que ele é aquilo. Mas ele foi o próprio, um único homem com H grande, que chegou na Assembleia, em plena Assembleia, e disse: nós temos que fazer isto, nós temos que fazer isto, nós temos que fazer aquilo, porque senão este país desaparece. Meu caro amigo, muito obrigado pela sua informação e vamos fazer o possível para votar bem e saber se o próximo governo, pelo menos, nos ajuda a resolver grandes problemas que temos entre mãos em toda a imigração. Muito obrigado pela sua chamada. Toda a gente saia de casa e vote, é o que eu aconselho. Exatamente. Um grande abraço para si. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É claro, esta queixa não é única, há muitas queixas, portanto, há que insistir, há que votar bem em consciência, seja qual for o partido que ache que pode ajudar mais os imigrantes espalhados pelos Estados Unidos e por toda a diáspora. Portanto, é consigo, tem tudo nas mãos, já recebeu o seu boletim de voto, eu ainda não recebi, há muita gente que também ainda não recebeu, mas vamos aguardar com paciência. Muito boa noite, linha aberta, como está? Olá, boa noite. Boa noite, minha senhora, então, tudo bem? Olha, eu estou a chamar porque tenho uma pergunta para fazer. Diga. Eu tenho meus pais aqui, vieram passar o Natal, e eu queria saber, pronto, eles nunca viveram aqui, eu queria saber onde é que era possível fazer o teste, que eles viajam sexta-feira para Portugal. Sem dúvida. Olha, se viajam sexta-feira para Portugal, o único teste que eu lhe aconselho chama-se antigénio, portanto é aquele que recebe passado 15 minutos depois de o fazer, e dá para viajar. Portanto, eu aconselho a ir ao PIS, que é grátis, não interessa o estatuto imigratório de quem lá vai, portanto pode ser indocumentado, residente em Portugal ou no Japão, tanto faz. Portanto, vá ao PIS que no dia anterior, portanto, isto é numa sexta-feira que os seus pais vão, não é? Sim, eles embarcam sexta-feira, então, o avião é suposto sair à meia-noite. Pronto, então vá ao PIS que no dia anterior, portanto, depois do almoço, sensivelmente, e pode fazer o teste antigénio quinta-feira à tarde, portanto, depois do almoço. Dá perfeitamente para isso. Na sexta-feira de manhã não poderia ser? Pode ser na sexta-feira de manhã, tem logo passado 15 minutos, se quiser esperar, tem o papel, o documento logo na mão a dizer que está ou positivo ou negativo, tem essa informação logo. Se quiser que lhe mandem para o seu e-mail, passado um quarto de hora está no seu e-mail. Portanto, não tem qualquer problema. Porque eu já tentei entrar em contacto com a Cátia e ela por acaso ainda não me respondeu. Não, nós informamos mais depressa, portanto esteja à vontade. Portanto já sabe, sexta-feira de manhã no PIS, a partir das 8 da manhã, 9 da manhã, creio eu, ou 8 ou 9, pode lá ir fazer o teste antigénio, diga que é para viajar, e recebe passado um quarto de hora o documento que lhe permite viajar sem qualquer problema. Eu perguntei, então. Eu estou-lhe a dar o PIS porque penso que mora aqui na nossa região, não? Sim, vive em Elizabeth. Pronto. Então está em casa, não é? É. Claro. Olha, muito boa viagem para os seus pais, está bem? E boa noite para si. Está bom, pronto. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Portanto, este é de facto o teste mais lógico que se deve fazer porque é dado muito rapidamente. Os testes PCR, que também são aceitos e que antes conseguiam fazer com uma margem de 2 dias, sensivelmente, hoje não há essa garantia, porque há muito mais gente a fazer testes e muitas vezes esperam-se 2 ou 3 ou 4 dias pelos resultados. Mas o antigénio é de facto a melhor opção e no PISC, quem está a fazer este trabalho está a fazer um trabalho espantoso, porque os portugueses que precisam de viajar podem fazê-lo rapidamente, apenas com um período de espera de 15 ou 20 minutos, e isso resolve montes de problemas às pessoas. Pode fazer lá qualquer tipo de teste.
Temos mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite, Piscina. Como está? Tudo bem? Bem, muito obrigada. Então, e vocês, como é que estão? Estamos todos muito bem, muito felizes. Diga. Graças a Deus. Era só uma simples pergunta. Tive um engano no Banco do Milênio em Portugal. Por acaso há algum Milênio aí na Ferry Street, em Newark? Não, minha senhora, não há. Infelizmente já houve, mas não há agora. Só para envios, o Investors tem um acordo de envios. Mas a senhora, se houve esse engano, vai ter que tratar desse engano por e-mail ou por telefone. Porque não há, infelizmente, o Milênio não tem nenhuma sucursal aqui. Pois, eu até penso que eles fizeram isso por querer, porque eu, como não vou lá há 3 anos por causa destes problemas, eu tinha, na conta maior, saía todos os meses $100 para a conta de cheques, para equivaler sempre o montante que eles exigem. Sim. Para pagar o seguro, para pagar as taxas lá, para pagar os impostos, pagar o que tinha a pagar lá. E agora fizeram ao contrário, eu não dava por isso, então tenho multa e multa e multa a pagar, que vão à conta de cheques pôr na conta maior. Não tem sentido. Isso pode ser resolvido com um simples e-mail ou com um telefonema, portanto houve aí de facto um engano. Eu noto, a confusão é tanta no sistema bancário em Portugal que eu também não me admiro que eles tivessem feito isso sem querer. Porque só ganham as multas, mas se a senhora com o seu e-mail provar que de facto não é assim, o acordo que fez há 3 anos atrás não é esse, que é o contrário, automaticamente eles vão ter que lhe devolver a quantia das multas correspondentes àquilo que a senhora já teve em termos de contraordenações. Portanto, eu aconselho a telefonar e de certeza absoluta que o deve fazer durante o período da manhã, portanto, muito de manhã, para ter possibilidades de ter um contato com o banco, pelo menos até às 2 da tarde. À hora. Porque não tem outra solução. É que antes havia um senhor que era o Luís Figueiredo, no Bombarral. Sim, claro. Havia o Luís Figueiredo, ele conhecia a gente e ele propriamente chamava. Agora ele saiu, não sei para onde foi. Que eu vai não tenho ter que ligar mesmo para o Bombarral, não se esqueça, hein? Portanto, veja no Google Millennium BCP Bombarral, que é para poder falar com o funcionário daquela dependência e explicar-lhe a situação. E dizer-lhe mesmo que a pessoa em questão, que a senhora mencionou agora, tinha o cuidado de fazer todos os meses aquilo que a senhora quer que se faça, que é transferir de uma conta para a outra e não da outra para a primeira, certo? Pois, eu tenho aqui a prova que as cartas apareciam aqui e tinha sempre $100 todos os meses tirados. E diga-lhe a ele que, afinal de contas, podem enviar os comprovativos das multas para que eles lhe possam retribuir aquilo que já lhe tiraram. Está bem? Muito obrigado. Prazer em ouvi-la, minha querida. Muito obrigado também. E agora vamos fazer, muito obrigado também, fazer um pequenino intervalo, já voltamos já a seguir, portanto fique connosco, é por aqui, é aqui. Portanto fique connosco, ainda temos muito para lhe contar e sobretudo temos, temos muito para lhe contar, sobretudo no Canto Direto às 8h15 com o Rico Durões e com os comentadores desportivos residentes. Fica aí que nós já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Pronto, com a altura de lhe falarmos dos aniversariantes, temos é meia dúzia mesmo, e todos eles são nossos amigos, por toda a gente que está connosco, todos os dias é nossa amiga. Portanto, vamos cumprimentá-los com muita amizade, com muito carinho e, sobretudo, com votos de um dia muito feliz àqueles que fazem hoje, cumprem hoje o seu aniversário. Então, vamos ver quem são. Happy birthday to you, parabéns a você. E agora vamos saber quem são os felizes aniversariantes. Idalina Rodrigues, 88 aninhos, que bonito, hein? Grande idade, parabéns, tenha um dia muito feliz. Maria Vasconcelos, 75 anos, outra idade fantástica, portanto, um dia feliz para si, muitos parabéns. O mesmo para a nossa querida amiga Amélia Costa, 72 aninhos, hein? Parece que tem 40, hein? Que maravilha. Amélia, muitos parabéns para si. Manny Lopes, nosso amigo, hein? 64 anos de média. Eu pensava que tu tinhas menos, mas já com 64, vá lá, muitos parabéns para ti. Ju Costa, 62 anos, parabéns, muitas felicidades, juntamente com a família e os amigos.
A Kimberly de Lyon tem 10 aninhos, veja bem, são apenas 10 velas, não custa nada a pagar. Portanto, muita felicidade, muitos parabéns para todos aqueles que cumprem hoje mais um aniversário. E em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou este especial informação, tenha uma noite satisfeita e feliz. Amanhã aqui estará o Ricky com mais um especial informação. Tenha uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.